Agradecer, né? Graça e paz a todos os irmãos e irmãs aí presentes. Eu quero agradecer o convite da pastora Rosângela e agradecer a todos vocês, né, por estarem aí. Estamos longe virtualmente, mas conectados no mesmo propósito, que é meditar na palavra do Senhor. Eu queria que vocês abrissem a palavra em Juízes, capítulo 21, verso 25. É o último capítulo, o último versículo do livro de Juízes. E aí eu vou ler e nós vamos orar antes de começar. Todos abriram? 21. Juízes, capítulo 21, verso 25. Diz assim o texto bíblico: Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Eu vou ler o mesmo texto na tradução da Bíblia, a Mensagem agora. Naquele tempo não havia rei em Israel. As pessoas faziam o que bem entendiam. E por fim, eu vou ler uma terceira tradução, que está na Bíblia de Jerusalém, de Juízes 21, 25, que nos fala assim: Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia correto. Vamos orar? Senhor, obrigada, Pai, obrigada por mais este dia de vida, obrigada por nos reunir aqui, Senhor, em torno da Tua palavra, sob a administração do Teu Santo Espírito, porque cremos que o Senhor está entre nós, mesmo nós estamos distante fisicamente, mas cremos na Tua bendita presença aqui em nós e entre nós. E o que nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor ministre as nossas vidas enquanto servos e servas do Senhor, que o Senhor nos exorte mesmo nesta noite, que o Senhor nos mostre, Deus, um novo caminho, um novo procedimento nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo e nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos e irmãs, nós lemos um versículo que está no livro de Juízes, como eu disse, é o último versículo do último capítulo do livro de Juízes. Eu vou relembrar rapidamente com todos vocês. O livro de Juízes começa com a entrada, né, do povo na terra de Canaã, uma terra que Deus havia prometido lá a Abraão no passado. Esta promessa perpassa por Abraão, que acaba morrendo, passa por todos os patriarcas, que também acabam morrendo, e essa promessa de adentrar nesta terra de Canaã, essa terra que mana leite e mel, chega a se concretizar na liderança de Moisés. É com a liderança de Moisés que Deus instrui o seu servo, ele vai, lidera o povo na saída da escravidão do Egito, depois de 420 anos de escravidão, Moisés lidera a saída daquele povo, e aquele povo então entra no deserto do Sinai para ir em direção à terra prometida. Quando eles entram no deserto do Sinai e avistam a terra da promessa, alguns estudiosos dizem que isso demorou poucos meses até que o povo atravessasse o Mar Vermelho e estivesse já visualizando do outro lado do rio a terra prometida, a terra de Canaã. Vocês conhecem a Bíblia, vocês lembram que foi enviado 12 espias, um espia para cada, representando cada uma das 12 tribos de Israel, e os espias, quando voltam, trazem um relatório.
10 fazem um relatório bem negativo de que a terra tinha gigantes, que as cidades eram fortificadas, que eles pareceriam como gafanhotos na presença dos habitantes da terra de Canaã. E 2, Josué e Calebe trazem um relatório bem positivo, de que a terra era boa, de que a terra era frutífera, de que Deus havia dado a eles aquela terra, então que eles tomassem posse daquilo, que eles entrassem na terra, lutassem para que a promessa de Deus se cumprisse para eles naquela geração. Isso acontece, está lá registrado no livro de Josué. Mas os 10 que fizeram o relatório negativo contaminam toda a congregação de Israel, contaminam todo o arraial, e porque eles não tiveram coragem de adentrar na terra da promessa, Deus faz com que eles peregrinem 40 anos no deserto do Sinai. Deus disse, vocês não estão crendo na promessa, portanto agora toda esta geração que não creu, que não entrou na terra, que não se dispôs a lutar para que a bênção de Deus se concretizasse, toda essa geração vai peregrinar 40 anos no deserto, essa geração morrerá e nascerá uma nova geração que creia e possa assumir esta bênção de adentrar e tomar posse da terra. Esse é o contexto de Josué e Juízes. E diz o texto bíblico que depois que o povo já estava lá na terra da promessa, Josué havia falecido, Moisés faleceu antes de entrarem na terra e depois faleceu Josué, que era o sucessor de Moisés. Com a morte de Josué, entramos no período da história de Israel, que é o período de Juízes, que é o período que não havia mais uma autoridade central, não havia mais uma liderança central. Então Deus levantava homens no meio do povo, no meio dos irmãos de Israel, e levantava uma autoridade que em momentos específicos liderava o povo, em momentos específicos coordenava o povo em ação dos povos inimigos. E quem conhece o livro de Juízes, nós temos os relatos que são cíclicos, que se repetem nesse sentido. Quando o povo de Israel permanecia fiel às ordenanças, aos mandamentos de Deus, quando o povo de Israel se quebrantava e pedia socorro do Senhor, e ouvia o Senhor e seguia o Senhor, havia prosperidade para a nação de Israel. De forma contrária, quando a nação de Israel se envolvia na idolatria, se esquecia dos mandamentos do Senhor, e cada um vivia segundo o seu próprio jeito de viver, a nação de Israel era dominada pelos povos inimigos, a nação de Israel era subjugada. Esse é o relatório do livro de Juízes. E o livro termina dizendo este verso que nós lemos: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. As únicas autoridades que Deus levantou neste tempo eram pessoas que eram chamadas de juízes. Não juízes na concepção daquilo que nós temos hoje, é uma autoridade jurídica, mas pessoas do próprio povo que Deus levantava em momentos específicos para liderar a nação de Israel. Nós podemos, quando lemos este versículo, naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia correto, nós podemos olhar esse texto de uma forma negativa, no sentido de que não havia uma única autoridade central, mas as pessoas viviam, cada um fazendo o que era bom para si, cada um seguindo as suas próprias ideias, cada um seguindo os seus próprios pensamentos. Na verdade, cada um fazia aquilo que lhe dava na telha. Nós podemos interpretar esse texto com essa interpretação negativa. Cada um abraçava os valores do individualismo. Eu vou fazer o que é bom para mim, não vou pensar em mais ninguém, não vou pensar na comunidade de Israel,
vou fazer aquilo que é bom, que é agradável, aquilo que é produtivo para mim. Afinal, não há uma autoridade única e central. Não havia rei em Israel. Mas nós também podemos ler esse texto numa leitura positiva, né? Numa dimensão positiva deste texto, de que como não havia uma autoridade única e central, cada um fazia o que lhe parecia correto, cada um fazia aquilo que lhe parecia reto, bom e justo diante do Senhor. Afinal, esta nação que estava agora habitando na terra da promessa era uma nação que já tinha visto as maravilhas de Deus, já tinha visto e presenciado os milagres de Deus em favor do seu povo. Era uma nação que já tinha ouvido dos seus antepassados que Deus os guiara pelo deserto do Sinai, que Deus os alimentara todos os dias com o maná que caía do céu, que Deus nunca lhes deixou faltar carne, as codornizes eram enviadas e Deus nunca lhes deixou faltar água, porque Deus fazia brotar água da rocha. Então, era esse Deus de milagres, esse Deus de intervenção e de intervenção diária, que era conhecido desta geração que tinha tomado posse da terra da promessa. Portanto, nós podemos ler esse texto de que esta geração, de que a nação de Israel, que agora habitava na terra de Canaã, era uma nação que tinha Deus no seu coração e na sua consciência, era uma nação que conhecia o Senhor, conhecia a sua lei, conhecia os seus mandamentos e, portanto, havia temor no coração deste povo e, portanto, havia o desejo livre, o desejo voluntário de fazer aquilo que agradava ao Senhor. Havia o desejo nessa coletividade da nação de Israel de viver em santidade diante do Senhor, porque eles conheciam o Deus a quem eles serviam. Então, nós podemos também fazer essa leitura positiva. Uma nação que não está sendo tutelada, que não está sendo governada por uma liderança única e central, não significa uma nação desestruturada, não significa necessariamente uma nação desequilibrada, não significa necessariamente uma nação propensa a fazer o que é mal e que é ruim diante do Senhor. Nós podemos fazer sim a leitura de que eles andavam de forma digna, de forma reta, que eles andavam de forma a agradar o Senhor, porque eles conheciam o Senhor e neles havia o temor do Deus de Israel. Dito isto, nós podemos parafrasear esse texto, este versículo, para os nossos dias. E eu gostaria de parafrasear esse versículo que nós lemos e que nós estamos meditando nele, parafrasear que nestes dias de pandemia que nós estamos vivendo, nem todas as comunidades têm celebrações presenciais. Nesses dias de pandemia que nós estamos vivendo, quando não há celebrações presenciais, cada um acessa a celebração online que mais lhe convém, que mais lhe agrada. Nesses dias em que não há celebração presencial em todas as comunidades cristãs, nesses dias de pandemia em que nem todas as pessoas, em todas as situações, têm acesso ao templo, as pessoas estão acessando as celebrações online no dia que mais lhe convém, na hora que mais lhe convém, ou as pessoas não acessam as celebrações online, ou seja, as pessoas estão fazendo aquilo que é bom aos seus próprios olhos, as pessoas estão fazendo aquilo que é correto aos seus próprios olhos, afinal, não há uma autoridade única e central religiosa capaz de liderar todas as comunidades cristãs. Afinal, muitas pessoas estão impedidas de adentrar ao templo. As crianças,
portanto, as famílias que têm crianças não conseguem ir, os idosos, as pessoas que têm comorbidades não têm o acesso facilitado ao templo. Portanto, estas pessoas só podem alimentar a sua fé, só podem fortalecer a sua fé, só podem ter uma referência para a sua vida espiritual acessando celebrações online. E nesses dias de acessarmos celebrações online, como esta que nós estamos fazendo, as pessoas acessam o YouTube, as pessoas acessam outros perfis, acessam o Facebook, acessam o Instagram, acessam esse Google Meet, né, o Zoom, como nós estamos aqui. Então, cada um está buscando fazer aquilo que é reto, e aquilo que é digno, e aquilo que é o melhor, mais conveniente para a sua rotina, para a sua dinâmica de vida e da sua família. E como nós estamos falando de maturidade espiritual, eu queria dizer para vocês agora, em especial, irmãos e irmãs da clã, mas também a todos nós, enquanto servos e servas do Deus Altíssimo, enquanto filhos e filhas do Pai Celestial, eu quero dizer que maturidade espiritual, queridos e queridas, implica em autonomia de vida. Autonomia de vida significa eu ter responsabilidade sobre os meus atos, sobre as minhas decisões. Maturidade espiritual implica em assumirmos um compromisso com o Senhor, independente de nós estarmos ou não sobre uma liderança única e central de um líder religioso, ou de um líder da clã, ou de um líder de célula, ou de um líder de ministério. Maturidade espiritual implica em nós retomarmos e sermos fiéis àquele compromisso que nós, um dia, de forma livre de nós e de forma espontânea, nós fizemos no altar do Senhor com o próprio Deus. Ninguém nos levou lá à força. Cada um de nós livremente decidiu pelo Senhor. Cada um de nós, de forma espontânea e livre, disse sim ao chamado do Senhor, disse sim ao toque do Senhor, e cada um de nós respondeu com o nosso comprometimento do tempo, dos dons, dos nossos bens, enfim, com todo o nosso ser, nós dissemos que nós iríamos servir ao Senhor, que nós iríamos nos doar ao Senhor. Cada um de nós fez isso um dia, diante do altar, fez esse compromisso com o Senhor. Então, a maturidade espiritual implica em vivermos de forma compromissada com o Senhor, mesmo que nós não tenhamos nenhuma liderança central, religiosa, sobre as nossas vidas para nos tutelar e para nos governar. Cada um de nós temos acesso direto, livre acesso direto ao Pai, pelo sacrifício de Jesus na cruz. Então, cada um de nós é, sim, responsável direto diante do Pai pelas decisões, por aquilo que nós estamos fazendo nesses tempos de pandemia. Então, irmãos e irmãs, mesmo sem a presença física mais constante, mais regular da pastora sobre as suas vidas, ou aqui no meu caso, do pastor sobre a minha vida, eu quero crer, no nome de Jesus, eu quero crer que os irmãos e as irmãs continuam buscando diariamente a presença do Senhor. Mesmo sem a presença física e regular da autoridade pastoral sobre as nossas vidas, eu quero crer em nome de Jesus que cada um de nós está buscando fazer aquilo que é reto diante do Senhor, que cada um de nós está buscando viver de forma comprometida
com os votos que nós assumimos com o próprio Senhor. Eu quero crer que cada um de nós está respondendo ao Senhor no seu coração e na sua consciência, fazendo um caminho de santidade diante do Senhor. Eu quero crer, irmãos e irmãs, que nós, quando esse tempo de pandemia terminar, que nós pudermos, como comunidade de fé, comunidade cristã, nos reunirmos novamente, nos abraçarmos. Eu quero crer que cada um de nós, nesse dia de festa, que cada um de nós, nesse dia de celebração, possamos chegar um diante do outro, mas principalmente diante do Senhor e dizer: Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui. Eu busquei nesse tempo, busquei ser fiel a Ti, eu busquei fazer aquilo que era bom, reto e justo diante do Senhor, eu busquei viver uma vida de santidade diante do Senhor. E eu estou aqui agora diante dos meus irmãos, diante da minha comunidade de fé e diante do Senhor, apresentando a minha vida com a minha consciência tranquila de que eu fiz aquilo que era o melhor, de que eu fiz aquilo que me parecia reto, de que eu fiz aquilo que me parecia mais correto diante do Senhor. Em nome de Jesus, irmãos e irmãs, eu desejo que todos nós possamos nos apresentar assim, diante da igreja onde servimos e diante do Senhor a quem servimos. E eu gostaria de deixar 2 versos bíblicos para nós, para completar e finalizar a meditação aqui nesta noite. Eu quero ler Efésios 4:14, que nos diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Nesses tempos de pandemia, muito facilmente, se nós não estivermos com os nossos pés firmados na rocha, que é Cristo Jesus, há muita possibilidade de, como crianças, nós sejamos levados de um lado para outro como ondas, jogados de lá para cá por ventos de doutrina, por pessoas que se apresentam nas redes sociais, que têm um grande poder de fala, de persuasão, que são muito eloquentes nos seus discursos, nas suas pregações, mas que às vezes são homens que podem nos induzir ao erro. Cuidado, cuidemos com estes ventos de doutrina. E o segundo texto que eu quero deixar para cada um de nós é Gálatas 4, também capítulo 4, verso 19, que nos diz assim, o apóstolo Paulo também falando à igreja na Galácia: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. O apóstolo Paulo estava dizendo que intercedia, não media esforços para ver o caráter de Cristo sendo formado em cada um dos irmãos e das irmãs da igreja na Galácia. E a minha oração é que nós também tenhamos intercessões sem cessar para que o caráter de Cristo seja formado, seja forjado em cada um de nós, filhos e filhas do Senhor, para que nós, nesses tempos de pandemia, nós não nos percamos, mas que nós permaneçamos firmados em Cristo Jesus, na rocha que é Cristo Jesus, e com a nossa consciência limpa de que estamos fazendo aquilo que é o melhor, aquilo que é justo, aquilo que é reto diante do Senhor, do nosso Deus e Pai Celestial. Amém, queridos e queridas?
E eu queria deixar, né, para vocês. Deus confia em você. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, um tempo em que nós estamos com dificuldades de celebrar como comunidade, em grupo. Nós estamos reunindo grupos pequenos grupos, ou às vezes nem estamos nos reunindo. Mas nesse tempo de pandemia, Deus continua no governo de todas as coisas. O mundo não está à deriva. Nós não estamos à deriva e nós não estamos vivendo no caos. Deus, nosso Pai, continua com o governo de todas as coisas sob as suas mãos. Deus tem o governo. Deus tem um propósito. Lá no futuro nós entenderemos o propósito pelo qual Deus está nos permitindo viver essa situação. E como eu conversava com a pastora Rosângela antes de entrarmos aqui, nós entendemos que essa situação vai perdurar por todo esse ano e acho que até termos uma vacina que possa nos imunizar para nos dar um pouco mais de tranquilidade para podermos viver novamente em comunidade. Até lá, Deus confia em você, Deus confia em mim, para que nós, a Igreja do Senhor, nós não estamos indo no templo, na igreja, mas a Igreja do Senhor continua existindo. A Igreja do Senhor somos eu e você. Portanto, a Igreja do Senhor permanece de pé. A Igreja do Senhor continua se reunindo, ainda que virtualmente. A Igreja do Senhor permanece firme nos propósitos do Pai. E não nos esqueçamos da palavra de Jesus aos seus discípulos, né? As portas do inferno nunca prevalecerão contra a Igreja do Senhor. Eu e você somos essa igreja. Portanto, depende de nós permanecermos firmes e inabaláveis na sã doutrina, nos preceitos, nos mandamentos, nos ensinos de Jesus. E se assim fizermos e mantivermos a nossa comunhão uns com os outros, ainda que de forma virtual, tenha isto como promessa para a sua vida e para a vida da comunidade de vocês aí em Blumenau. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja em Blumenau. A igreja vai resistir, a igreja vai subsistir e a igreja vai celebrar do outro lado do deserto esse tempo de dificuldades, mas vai celebrar a vitória, porque Deus está conosco. Deus permanece com a igreja em Blumenau e Deus permanece todos os dias, em todo o tempo, conosco. Pois eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Palavra e promessa de Jesus, um pouco antes de ascender aos céus. Essa é a promessa que nós temos, que Deus está conosco, o Emanuel, o Deus conosco, está conosco. Jesus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Permaneçamos firmes, permaneçamos no ensino, permaneçamos na sã doutrina através da palavra do Senhor. Só nos falta buscar, ter intimidade, ter comunhão com esse Deus que está conosco, que está habitando no nosso coração, que está ao nosso lado, guardando a nossa vida em todo o tempo. Confiemos nessa palavra, prossigamos nessa palavra e aguardemos a bênção de Deus para podermos celebrar do outro lado do deserto, celebrarmos a nossa vitória por meio da ação do Senhor nas nossas vidas e no nosso meio. Amém, queridos? Amém? Amém. Agora eu quero